Andei ouvindo uns rumores de que o Filipão talvez chegasse implementando um 3-5-2 no time do Grêmio. Bem, quem fala aqui é uma pessoa suspeita, porque eu gosto até mais do que deveria do 3-5-2. Apesar de que meio que tá voltando a virar moda, né? Uma época era um pouco antiquado, mas parece que tá voltando a virar moda na própria Europa, em outros lugares, então vamos observar. Mas o Filipão já foi campeão do mundo com a seleção brasileira, jogando no 3-5-2, né, na Copa de 2002. Num ano antes, né, no ano anterior, o Grêmio sagrou-se tetracampeão da Copa do Brasil com o Tite, ganhando do Corinthians aquela final. E o Tite usava o 3-5-2 também. Eu lembro na época foi uma febre ali, o nó tático do Tite em cima do Luxemburgo, acho que era o treinador do Corinthians, se eu não estou enganado. Eu lembro do Tite nos programas de esportes da época, acho que no Milton Neves, não sei quem é que bombava mais na época ali. Ele com prancheta nos programas esportivos explicando o que ele fez, o que ele fazia, o que deixava de fazer. Então era um time que funcionava muito bem também, aquele do Tite. Depois do Filipão campeão do mundo, como eu já falei, né? É um esquema que tem bom histórico, né? Digamos assim. E eu gosto bastante. Eu tava dando uma vasculhada no Twitter agora há pouco e eu achei um tweet meu de... Bom, se eu procurar tweet meu falando do 352 eu vou achar 500. Mas eu achei um tweet meu falando do 352 para este Grêmio em março deste ano. Eu falei, cara, imagina colocar o Juan nesse time, numa ponta, na ponta direita, provavelmente, né? O Kahneman na esquerda, o Jeromel no meio, daqui a pouco até fazendo alguns avanços, né? O Jeromel é um cara meio metido às vezes a avançar e faz isso bem até. Então, por que não, né? Falei na ocasião. E quem chega agora ao Grêmio, na época que eu falei, cara, março, não sei o dia de março aí, mas eu não sei nem se o Renato tinha caído já. Mas, enfim, acho que nem tinha caído o Renato ainda. Mas agora entra em cena um cara que tem histórico de trabalhar com esse esquema. Eu gosto muito, mas eu acho sobretudo que mais do que gostar ou desgostar de algum esquema, a gente tem que saber olhar para o time que a gente tem em mãos, né? O que eu tinha mais pavor e ranço do Paulo Autuori quando ele treinou o Grêmio eram os conceitos. Lembra que ele falava que tinha conceitos? Conceitos. Cara, ele morria abraçado naqueles conceitos dele. Tipo assim, ele tinha um conceito na cabeça. Ah, meu time joga assim, assim, assado. Daí ele chegava em qualquer time, roleta russa, assim, ó. Vamos fazer uma roleta do time do Autuori. Ah, caiu o Real Madrid. Ah, vai treinar o Real Madrid. Ah, agora caiu o Tabajara Futebol Clube. Não interessa, ele pegava e aplicava os mesmos conceitos. Cara, isso pra mim é um erro, entendeu? Eu acho que o primeiro passo é tu avaliar o teu material humano, né? O que tu tem ali pra trabalhar? Quais são as características dos caras? O que tu pode fazer, sabe? Eu acho que se tu tiver dois craques da mesma posição no time, tu vai dar um jeito de os dois jogarem e vai mudar um pouco talvez a forma de jogar por causa disso. Eu acho que tem que ter essa flexibilidade, né? E eu acho que o Filipão tem, porque ele não é um cara que joga sempre no 3-5-2. Né? Pelo contrário, ele tem outros históricos também na carreira e também vitoriosos. Apesar de que no próprio Grêmio lá da década de 90, né, eu lembro que ele jogava acho que num 4-4-2 mais clássico assim, mas cara, por exemplo, olha que loucura, né? Porque às vezes a gente fica se atendo a esses numerozinhos, 3, 5, 2, 4, 2, 1, aí começaram a inventar pirâmide, não sei o que, o 4, 1, 2, 2,5, vírgula 5, 2, 1, 1, 0, 2, enfim, é muita balaca, mas no fim das contas o que interessa é a bola rolando, né? Tu pode dizer que tu tem a formação que tu quiser, se a postura dos jogadores, se a atitude deles for diferente, já bagunça tudo. Né? Eu lembro que uma vez o Grêmio do Mano Menezes na segundona, o Grêmio jogou com 4-6-0. 4-6-0. Tu até poderia dizer no papel que, se eu não me engano, foi contra a Napolina esse jogo, mas eu não tenho certeza. Tu até poderia dizer no papel que era um 4-5-1, ou um 4-4-2, ou um 4-1-2-1-2, mas na prática tu olhava era outra coisa. Né? O Filipão desse 4-4-2 do Grêmio de 95, 96, 94, aqueles anos 90. Por exemplo, o Arce, cara, ele apoiava muito mais que o Roger, né? O Arce tinha um cruzamento preciso, enfim, ele apoiava muito mais que o Roger. Tanto é que o Roger encerra a carreira
no Fluminense, ele até fez o gol do título da Copa do Brasil do Fluminense, o Roger que nunca fazia gol na vida, o Roger encerrou a carreira como zagueiro até, diga-se de passagem, claro, um pouco pela idade também, né, lateral é mais complicado, mas o Roger sempre teve esse caráter mais defensivo, e quando o Arce avançava, às vezes virava quase um ponta direita, o Roger ficava formando meio que três zagueiros com o Adilson e com o Rivarola. Né? Então tem aquela coisa também, é 4-4-2, mas daqui a pouco quando tá se defendendo é meio que 3-5-2, sabe? Então, tipo assim, não é uma coisa engessada, tão assim, não, o esquema é esse, não é, sabe? Então eu acho que o Filipão sabe usar essa flexibilidade, essa leitura de cenários e panoramas aí para fazer escolhas diferentes. E isso é uma das coisas, né, cara, que a gente viu no Thiago Nunes, que ele não tentou mudar nada. Ele não tentou mudar nada, cara. Ele seguiu numa, sabe, quase 3 meses de trabalho, 2 meses e meio, vai lá, tipo, numa batida. Até o Thiago Gomes, no primeiro jogo dele, conseguiu colocar o Wanderson na ponta, que era uma coisa que todo mundo dizia, né? Ou o Rafinha na ponta e o Wanderson na lateral, enfim, utilizar os dois de alguma forma, né? Uma coisa que estava caindo de madura, ele tentou. Não deu muito certo, né, neste jogo, mas assim, eu vi pessoas dizendo, não deu certo, tipo, tá, beleza, tentou, mas não deu certo. Calma, sabe? Esse talvez seja o jogo mais difícil do Brasileirão pro Grêmio. Esse talvez tenha sido o jogo mais difícil do Brasileirão, porque o Palmeiras, inegavelmente, é um dos melhores elencos do Brasileirão, junto com o Flamengo, talvez. Galo, não boto na mesma prateleira, eu acho que é Flamengo e Palmeiras mesmo. Fora de casa, né? E o Palmeiras ainda tem o fator grama sintética, que complica um pouquinho mais. Então, em tese, talvez tenha sido o pior jogo dos 38 que o Grêmio tem na tabela do Brasileirão. Talvez esse tenha sido o pior. E um jogo que a gente toma um gol em 15 segundos. Então, assim, o que adiantou combinar e falar no vestiário? Daqui a pouco, vamos tentar segurar os caras por uns 15, 20 minutos. Aí depois, a partir dos 20, o Wanderson começa a escapar, fazendo esse movimento, fazendo... Cara, tudo que foi combinado foi por água abaixo, a partir do momento que tu toma um gol com 15 segundos, né? Então, é um jogo atípico pra gente fazer esse tipo de avaliação por vários motivos. Então, eu não digo assim, eu não decreto, deu errado jogar com o Wanderson na ponta ali. Não decreto, tá? Mas fecha esse grande parênteses, voltamos com o Filipão. E aí também, ainda no jogo do Palmeiras, né? No segundo tempo, o Thiago faz esse movimento. Ele coloca o Juan como um terceiro zagueiro e, coincidentemente ou não, o time melhora consideravelmente. Tem alguma coisa apitando em algum lugar aqui, talvez esteja vazando no áudio. Não é na sua casa, não é no seu telefone, ou seja lá onde você estiver acompanhando o vídeo. Mas enfim, ali eu também fico na dúvida se aquilo foi uma mudança da cabeça do Thiago Gomes, né? Porque ele tinha essa ideia já engavetada e resolveu arriscar naquele momento, já que estava perdendo mesmo de 2-0. Ou se não foi, já preparar um terreno para o Filipão. De repente, eu não sei se já não teve conversa, se já não teve algum papo entre eles, ou entre até a direção, alguma coisa nesse sentido. E será que o 3-5-2? E será que não? E de repente, em algum momento do jogo, daqui a pouco já preparando uma cama pro Filipão e pro Grenal, né? Se de repente já não foi ali, vamos ver como a coisa se dá aqui, né? E mesmo se não tenha sido proposital, talvez tenha preparado já essa cama, porque inegavelmente o time foi muito melhor nesse segundo tempo. Claro que por tudo isso que as pessoas estão falando, que é verdade também, porque o Palmeiras baixou a guarda, né? Diminuiu o ímpeto, já estava com o placar na mão, é outro jogo, é outro contexto, também não dá para colocar tudo na conta dessas mudanças ali do Thiago Gomes. Mas, de forma geral, o time foi melhor, sim. Então é isso, né? Tem tweet meu de março falando de um 3-5-2 no Grêmio, neste Grêmio aí, né? Então eu acho que agora que a gente tá no meio de um caos onde nada funciona, sempre nestes momentos revoluções são bem-vindas, né? Porque é aquela coisa, se der errado a gente continua na mesma, a gente não perde nada, né? Quem não tem nada, não tem nada a perder. Então acho que é mais ou menos isso. Eu
tentaria. E, cara, assim, acho que é um mínimo, né? Acho que até é uma crítica que fazem ao próprio Tite na seleção. Acho que é um mínimo. Só que se bem que também, para defender um pouco o Tite, na seleção é um pouco mais difícil porque tu tem muito pouco tempo de treinamento. No clube não, no clube tu já tem. Então, eu acho que é o mínimo tu ter variações do time na manga, né? Treinadas, algumas coisas de repente até, não sei se o Filipão vai usar o 3-5-2, talvez não use ou talvez use e não dê certo, aí tudo bem, sabe? Não estou fazendo uma defesa aqui, mas eu acho que no mínimo é uma possibilidade a ser treinada para ter na manga. Daqui a pouco no meio de algum jogo faz esse movimento, tem um contexto que vem a calhar. Eu acho que cada caso é um caso, cada jogo é um jogo. E é aquilo, né, cara, para quem tá desesperado como nós, eu acho que o primeiro passo é fechar a casinha. O 3-5-2 ajuda a fechar de alguma forma. E ainda mais quando tu tem laterais insuficientes, né? Sobretudo no nosso caso, o lado esquerdo. Cara, o Diogo Barbosa compromete ali se ele fizer parte de um sistema defensivo ali na primeira linha, sabe? Mas daqui a pouco tu empurra ele pro meio e aí já soluciona outro problema, né? Que a gente não tem meio. Então, tu povoa o meio de campo, né, com esses laterais, tu em tese te protege um pouco mais, e enfim, pode ser uma solução interessante para esse time do Grêmio. Não sei o que vocês acham, comentem aí, se inscrevam, curtam, façam tudo, imprimam esse vídeo, colhem na geladeira, distribuam nos semáforos e vamos ver o que o Filipão tem para nos oferecer. Feito, era isso, falou, abraço.